Só Jesus é digno de ser adorado. Salmo 139. Põe lá, por favor, filho. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele fala da oração. Esse foi um dos homens mais atribulados que a terra já viu. Eu estou falando do Davi. Todo mundo está me ouvindo aqui bem? Quem consegue me escutar bem? Levanta a mão. Que bênção, hein? Olha, eu tiro o chapéu para o sistema de som dessa obra, dessa igreja. Pessoal que faz esse trabalho. Às vezes embola um pouquinho, que é normal, mas pelas dimensões do templo, as pessoas conseguem entender bem. E isso tem que tirar o chapéu para essa turma mesmo. Mas Davi, ele foi mais atribulado do que alguns contemporâneos dele que serviram a Deus. Na história bíblica tem uns mais atribulados mesmo. E como Deus gostava muito dele, muito. Deus chegou a dizer que Davi era homem segundo o coração dele. Quando Deus gosta muito de uma pessoa, muito, essa pessoa ela é atacada por todos os lados, ela é atribulada às vezes. Porque o diabo ele tem ciúmes. Se você se recorda, na época de Jó, ele era o sujeito mais querido dentre os contemporâneos dele. Na época de Jó, não tinha ninguém que Deus gostasse como gostava de Jó. Quem concorda comigo? E o diabo viu isso e falou para Deus que tinha vindo da terra, e Deus falou: você viu o servo Jó, meu servo? Eu vi, o Senhor dá tudo para ele, aí ele te ama porque ele tem tudo. Ou seja, o diabo queria atingir a Jó. Pode ter certeza que pelo fato de Deus te amar, Satanás vai tentar te atingir de alguma maneira. Só que não tem justificativa, não tem explicação, né? Deus não te ama porque você é bonitinho, porque você é bem feitinho, porque você tem um sorrisinho bonito, porque você tem dinheiro, porque você é moreninho, é clarinho, é brasileiro, é americano. Não. Deus te ama porque ama mesmo, não dá para explicar, porque ninguém está acima da média. Mas lá na sua cidade, ou no seu bairro, no seu estado, tinha tanta gente para Deus escolher, Ele escolheu você. Uma coisa é certa, Ele te ama. E se Ele te ama, Satanás vai investir contra você. Foi assim com Davi. Satanás investiu contra Davi. E muito, hein? Investiu tanto que até o próprio filho de Davi, o Absalão, o diabo colocou na cabeça dele que deveria matar o pai. Quem sabia disso? Então, que vantagem? Quais as vantagens, então, de Deus gostar de mim? Se pelo fato dele gostar, eu vou ser mais atacado. Tem todas as vantagens. Porque se você orar com fé, você consegue revirar o mundo. Você consegue mexer
Você consegue fazer proezas. No caso específico de Jó, Deus gostava tanto dele que Jó estava orando pelos amigos e naquele exato momento Deus mudou a sorte dele. Então, Davi disse assim: tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. Davi sabia, se ele disse, tu me sonda e me conhece, sabe tudo que se passa comigo, não havia necessidade dele falar. Então ele não estava falando, embora pareça que ele está dirigindo a palavra a Deus, mas não é bem para Deus que ele está falando. Tá? É preciso eu falar com Deus que Ele sabe meu pensamento? Você já viu a gente orar em pensamento e Deus fazer milagre? Quem já viu isso aí? Então eu não preciso. Davi não estava falando para Deus, não. Ele falava com Deus, mas ele falava para nós e para o próprio Satanás, que não adiantava investir contra ele, que aonde ele ia, o que ele pensava e a oração dele. Ele estava mandando um recado para o diabo ali, ó. Ele estava dizendo o seguinte: a minha oração é ouvida antes de eu falar. Que coisa, hein? Olha lá. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces, hein? Toda. Quem orou hoje aqui, no momento em que eu e a bispa orávamos, e fez um pedido muito importante para Deus. Quando você saiu de casa, Deus já tinha escutado a sua oração. Você sabia disso? Nós não estamos lidando com o comedor de angu, não. Nós estamos falando com o Deus onisciente. Se você não falar os seus problemas para mim, eu não vou saber. Mas para Deus você nem precisa falar. Embora Deus é tão maravilhoso que Ele manda que a gente ore, Ele quer ouvir, mesmo sabendo. Em algum momento na pregação, ou qualquer pregador dirigido por Deus, fala coisas da sua vida sem te conhecer. Muitas vezes eu já falei algo de você sem te conhecer, e você percebeu que era para você. Em algum momento eu falo e você percebe que eu estou olhando para você. Só que não sou eu mesmo não sei, não. Mas Deus está dizendo para você que, por alguma razão, está preocupado, que a oração que você fez agora, Ele já escutou antes de você sair de casa. É isso que Ele está dizendo. A palavra me não chegou à língua. Olha o entendimento do servo de Deus, a visão do servo de Deus, a fé, né? E tu já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Sobre mim pões a mão. Cercando por trás e por diante, botando a mão, quem vai chegar? O mal não pode chegar, não é verdade? Davi estava querendo dizer o seguinte, que a proteção de Deus na vida daquele que ora, daquele que se coloca na dependência dele, é tremenda, tremenda. Você não tem que se preocupar com coisas ruins, com adversidades, com improváveis, não.
Porque isso aí não é promessa de Valdemiro, isso é promessa de Deus, isso é palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, poderosa. É a única coisa eficaz mesmo que temos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Davi não estava vendo isso, ele estava dizendo a maneira como ele acreditava. O que eu penso de Deus é isso, Deus para mim é isso aí, o que eu acredito de Deus é isso, que antes de eu falar ele já ouve, ele já sabe. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobre modo elevado não posso atingir. Aí ele pergunta, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Davi costumava ir sempre no céu, não costumava? Sim ou não? O céu é como um monte de som. Qual monte? Quem já foi no monte orar? Quem já foi? Tem um monte aqui perto? Tem? Tem? Como é que chama? Tem um lugar aqui na Zona Sul que chama Cantinho do Céu, não tem? Quem mora lá? Você mora no céu, no cantinho, né? Olha, Davi fala assim, se suba aos céus, lá estás. Davi foi no céu quando estava vivo? Não. Ele estava falando o estado de espírito. Tem dia que as coisas dão certo demais na vida da gente. A gente faz uma coisa, dá certo, chega alguém, traz uma notícia boa, né? Enfim, tem dia que as coisas fluem positivamente de tal maneira que a gente chega a dizer, finalmente meus problemas acabaram. Mas tem dia que parece que a gente acorda e levanta com o pé esquerdo. Força de expressão. Eu, como eu sou canhoto, eu sempre ponho primeiro o pé esquerdo, entendeu? Então não tem nada a ver. Mas ele diz assim, se eu subo aos céus, lá estás. É aquele estado de espírito, quando as coisas estão dando certo, a gente fica como quem sonha. Não é verdade, igreja? Advogado da boa notícia, médico da boa notícia, chega na igreja o pastor da boa notícia, boas novas. Chega o marido, boas novas, chega a mulher da boas novas, chega o filho. Você fala, meu Deus, eu estou no céu. Você sabe por quê? Davi falou, se eu subo aos céus, lá está. Quer dizer, é porque Deus está ali com você. Deus está ali com você. Mas aí ele continua, ele diz assim, se faço a minha cama no mais profundo abismo. Quem sabe o que é abismo? Quem sabe? O que é abismo? É um lago profundo. Abismo é um lugar muito profundo com muita água. É um poço sem fundo. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra, quer dizer, a sua mão direita, me susterá. Amém? Presta atenção para você ver como é que Deus funciona na vida da gente. Quando a gente está no céu, se suba aos céus, quando a gente está no céu, ou seja, quando
tudo está dando certo, Deus está ali conosco. Mas se alguma coisa dá errado, e se há angústia no coração, na alma, se tem alguma coisa dando errado na sua vida, Deus não te deixou. Ele que está dizendo isso, não sou eu não. Se eu dissesse, você acreditaria, mas não sou eu que estou dizendo não. Ele que está dizendo, o fato de você estar no abismo, não quer dizer que eu não esteja. Eu estou lá com você e eu vou tirar você. É? Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Você está cansado, né, Ismael? Está muito cansado? Deus está conosco em todos os momentos. Abismo é uma coisa muito ruim. Agora, por que cama? Se faça a minha cama no mais profundo abismo, porque quando você está na lida, né? Por exemplo, tem muita gente que veio para cá angustiada. Enquanto você está aqui na igreja, está cantando, está louvando, está orando, está ouvindo a palavra, então meio que você esquece as dificuldades, os problemas. Mas quando você para dormir e o sono não vem, só vem as lembranças ruins. Só lembranças ruins. E dá até a impressão de que Deus não está ali conosco naquele momento. Não é verdade? Por que isso mostra a Bíblia se eu não estou lendo? Por quê? Você tem resposta a dizer ou não? Você não consegue, né? Por que você não mostra o povo? Pergunta para ele. Então, o que Deus quer de você e de mim é que entendamos que a fase do deserto não quer dizer que ele esteja ausente. Não. A fase do deserto, das dificuldades, elas são comuns, são normais na vida de quem vive nesse mundo. Eu sou o pastor de vocês. Você já me viu chorando alguma vez? Já? Então, há quem diga, se você vê lá na internet, tem muita gente que fala assim, Valdemiro não é ungido, Valdemiro não é homem de Deus, Valdemiro não tem fé, por que ele está chorando? Por que ele está triste? Por que ele está... Se o santo que veio do céu ficou triste nessa terra, quem mais não vai ficar? Só que eu estou para dizer para você, chorando ou sorrindo, comemorando ou lamentando, Deus está contigo. É? Deus está contigo. Sabia que muita gente acha que ser cristão é viver no mar de rosas. Não. Ser cristão é seguir o único caminho. Sabe que às vezes eu tenho a impressão que vocês estão fingindo que estão com a câmera, porque eu não vejo vocês. É porque olha quantas câmeras tem. Umas coisas estranhas que acontecem nessa igreja. Não vejo funcionar. Então, não tem que ter um diretor, alguém para orientar esse pessoal? Aí o que acontece? Quando você pensa que a sua oração não está sendo ouvida, ela está sendo ouvida. O Davi tinha uma visão diferenciada, ele
Ele sabia que a fase difícil não significava a ausência de Deus, pelo contrário. Não significava a ausência de Deus. Hoje Deus está falando comigo, com você, que se o momento está difícil, se a fase está penosa, Ele está contigo e vai provar isso e vai mostrar. Ele vai mostrar. Eu já estou há muitos anos nessa estrada, muitas décadas. E eu já vi tanta coisa. E teve algum momento que eu pensei assim, meu Deus, por que Deus não ouve minha oração? Ele falou, como não? É agora que eu estou ouvindo mesmo a sua oração? Essa semana eu estava bem aflito, eu estava lá em Belém do Pará, por uma causa, uma situação da obra. E na madrugada eu fui abrir a Bíblia e estava escrito assim, quem é você? Quem és tu? Isaías 51. Eu até registrei essa mensagem quando amanheceu o dia, eu chamei o moço e gravei. Quem acompanhou, quem viu? Deus falou, quem és tu? Para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que é feno, né? E te esqueces do Senhor que te criou. Então quando a gente se assusta e se preocupa negativamente e teme ao momento, à situação, é como se estivéssemos esquecendo de Deus. Deus não gosta disso. Não. Se está difícil, não se esqueça que a palavra de Deus é verdadeira. E que Ele não te deixou, não te abandonou, pelo contrário. Daqui a pouco você vai ver a resposta dele e tudo vai mudar. Amém, igreja? Isso aí não é meu não, tá, igreja? Isso é de Deus, Ele está falando comigo e com você. Eu tenho causas que precisam se reverter, precisam mudar. E você também. Situações, pedidos, desejos, desígnios, sonhos que precisamos realizar. E Deus está falando. No céu ou no abismo, nos confins dos mares, não importa. Eu estou sempre com você. Você vai sair daqui e aonde você for, Deus vai estar com você. E toda vez que você orar, Ele vai ouvir. Mas Ele vai responder? Vai quando Ele achar que deve responder. Talvez você diga, mas Ele não me respondeu ainda. Provavelmente. Alguns Ele já respondeu. Outros ainda não, mas Ele ouviu. É que a resposta não vem no meu tempo e nem no seu, vem no tempo dEle. Mas Ele responde. Vem no tempo dEle, igreja, eu garanto a você. Ele responde. Pode ter certeza que Ele responde. Se Ele não te responder, eu sou mentiroso. Eu sou mentiroso. Grava isso. Se Ele não te responder, porque eu sou mentiroso. Ele me respondeu tantas vezes até hoje, tantas vezes. E Ele vai te responder. Nem que Ele tenha que te responder através da minha vida, mas Ele vai te responder. Ele vai te responder. E não há empecilhos. Se você depende de uma resposta minha, pode ser que haja empecilhos, que eu perca a condução, que o meu carro quebre,
que me deu uma dor de barriga, daquelas bem agudas, sabe? Que não tem jeito. Você já teve dor de barriga alguma vez? Quem já teve? Cruz credo. E não tem nada para ajudar nós, né? No momento, né? Só um banheiro, né? Aliás, igreja, se eu perguntar quem gosta de banheiro, provavelmente ninguém levanta a mão, mas na hora da dor de barriga não tem lugar mais confortável. Então pode ser que eu tenha um contratempo e não consiga me interagir com você, ou te ouvir, te responder. Mas eu duvido que haja empecilho ou que alguém consiga impedir a resposta de Deus na sua vida. Uma vez um servo de Deus orou numa coisa que envolvia grande conflito, Daniel. E Satanás entrou no meio do caminho e falou: o anjo não vai levar a resposta. Você já leu sobre isso? Você está ouvindo a palavra, minha filha? Você está ouvindo? Você que pediu toalha? Então, Daniel orava, igreja. Daniel pedia, Daniel jejuava, Daniel chorava, pranteava, né? Como diz a palavra. A coisa era feia mesmo. A coisa era terrível. Prantear é diferente de chorar? Sim ou não? Não é não? Vocês estão em dúvida, se não for neném. É diferente, é. Pranto é diferente de choro. É. Pranto é diferente de choro. Mas nem a mesma coisa. Não é negativo. Tem muita gente que chora de alegria. Eu vi gente testemunhando chorando de alegria. Isso não é pranto, isso é choro. Daniel pranteava porque estava preocupado, ele estava aflito. E Deus falou para o anjo assim: leva a resposta para o Daniel. Ó, o anjo saiu de lá do céu. Quem que entrou na frente dele? Quem que entrou na frente dele? Quem? Olha lá, está escrito, ó. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Tal do diabo é danado mesmo, hein? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O anjo saiu do céu. Deus fez isso de propósito. Não existe negócio de troca de anjo, não. Isso é mentira, isso é conversa fiada. Isso é carnalidade. Isso é carne. Isso é carne. Deus sabia que o diabo ia resistir àquele anjo. É que tem gente que gosta de inventar para fazer campanha. Isso é mentira, negócio de troca de anjo, é mentira. Se alguém falar aqui dentro da igreja, eu não deixo fazer mais reunião na igreja, porque é mentira. Porque Deus sabe, se Deus sabe o que o Davi vai falar, o que eu vou falar, ele não sabia que o diabo ia resistir o anjo? Então, Deus permitiu para que eu e você pudéssemos entender que a coisa acontece do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer, não tem demônio, não tem Satanás, não tem inferno. Ninguém pode impedir o meu Deus de operar. Ninguém, eu desafio. Ninguém pode impedir o meu Deus de concretizar os meus sonhos, os seus sonhos. Ninguém pode. Ninguém pode. Eu estou dizendo a você. E olha que eu não estou na estrada 10 dias não, hein? 40 dias não, hein? Mas tem hora que a nossa carne fala: não tem jeito não. O Abraão passou por isso. Abraão esperou contra a esperança.
Então, o diabo entrou na frente do anjo lá e por 20... E Daniel orando, hein? Daniel orando. Se o diabo conseguisse resistir mais uns 40 dias, o Daniel ia continuar orando. Daniel era daqueles que orava, só parava quando chegava a encomenda. O crente verdadeiro é assim. E Deus mandou o Miguel. Quando eu estou com um pouco de pressa, assim, eu particular, eu falo assim, manda logo o Miguel de uma vez, para não demorar 21 dias. O Miguel já chega e mete a espada para cima. O Miguel dá logo na orelha do diabo. O Miguel, o jeito dele é mais ou menos como o Pedro, o Simão, quando andava com Jesus pelos montes. Quando os inimigos chegaram lá no monte, o Pedro cortou logo a orelha, não foi? Quem já viu isso? Foi ou não foi? E hoje Deus está dizendo para você, tudo que você pediu, eu deixei você pedir, mas eu já sabia antes o que você ia pedir. É isso. Fica de pé, por favor.